Salve, minha nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado com o Panorama Rubro-Negro, panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Estou aqui para falar de um assunto que tem ganhado aí muita repercussão entre a torcida do Vitória nesses últimos dias, nessas últimas semanas, que é sobre o volante Rodrigo Andrade. Qual a verdade a respeito da renovação e da situação do Rodrigo Andrade e o Esporte Clube Vitória? Você vai ficar sabendo aqui neste vídeo, mas antes eu peço a você que deixe o seu like para que o YouTube possa reconhecer esse vídeo e distribuir para outros torcedores do Esporte Clube Vitória. Se você é novo no canal do Panorama Rubro-Negro, se inscreva, ative o sino para receber as notificações de novos conteúdos. Temos aqui conteúdos diários, lives diárias, né, com o nosso programa matinal de segunda a sexta às 7 horas da manhã, às segundas e quartas às 18h30 e às sextas-feiras às 20 horas, com transmissão direta também pela Itapuã FM. Então, deixa aí o seu like, faça aí a sua inscrição se você não for inscrito e compartilhe esse link, o link deste vídeo, com outros torcedores do Esporte Clube Vitória. Valeu? Mas vamos falar do Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade, que tem contrato com o Vitória já perto do fim, e o torcedor tá aí, fica ou não fica? Qual é a verdade? Tem pré-contrato com o clube do exterior ou não tem? Qual é a real situação dessa novela envolvendo o volante Rodrigo Andrade? Vamos botar ele aqui na tela? É esse aí, o Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade, ele chegou ao Vitória em 2018, né? É um atacante que foi revelado pelo Paysandu, lá do Belém do Pará, jogou na base do Paysandu, teve uma passagem na base do Fluminense, do Rio de Janeiro, no Sub-15 do Fluminense, do Rio de Janeiro, mas a formação dele foi no Paysandu, onde ele se profissionalizou, atuou pelo Paysandu nos anos de 2016, 2017, 2018, não chegou a jogar quando ele foi transferido para o Esporte Clube Vitória. Chegou a gestão de Ricardo Davi. Em 2018 ele fez 30 jogos pelo Vitória. Em 2019 ele teve o seu contrato renovado já na gestão de Paulo Carneiro, contrato renovado por 3 anos, tá? E naquela ocasião, no ano de 2019, o Rodrigo Andrade fez 24 jogos e deu uma assistência. Em 2020 ele já caiu ali um pouco a produção do jogador, e é isso que a gente fala, né, com relação ao Rodrigo Andrade. Ele é um bom jogador, isso aí é indiscutível que o Rodrigo Andrade é um bom jogador. Agora ele precisa, né, continuar com a mesma performance, cuidar do corpo, cuidar da mente, né, cuidar do extracampo. Então, se o Rodrigo Andrade estiver bem, né, bem do extracampo, bem fisicamente, é um jogador que tem uma boa entrega para o time, né? Então, ele é um jogador que facilmente vai compor o elenco principal de qualquer time do Brasil, Agora, tem esse detalhe, ele precisa se cuidar. Em 2019, o Rodrigo Andrade já caiu de produção no Vitória. Por isso que naquela ocasião, eu lembro muito bem de ter falado, se eu não me engano, Rodrigo Andrade e Mateuzinho, esses dois jogadores, o atacante Mateuzinho, esses dois jogadores, o Paulo Carneiro renovou o contrato, e naquela ocasião eu tinha feito justamente essa observação. Na última temporada, o Rodrigo Andrade não tinha demonstrado, isso lá em 2019, não tinha demonstrado um futebol para que o Vitória renovasse o seu contrato. Pois bem, renovou o contrato, e aí o Rodrigo Andrade passou a ser emprestado. Em 2020 jogou no CSA, teve uma passagem rápida lá pelo CSA. Em 2021 ele fez a sua primeira temporada no Guarani, se encontrou lá no Guarani, fez 2 boas temporadas com a camisa do Guarani. Em 2022 também, né? Em 2021 ele fez 36 jogos, chegou a marcar um gol. Em 2022, 37 jogos, marcou um gol. E é um jogador que dá para ver que é um jogador voluntarioso, é um jogador que quando quer jogar, ele
ele tem um resultado positivo para o time, para a comissão técnica. Então, o Rodrigo Andrade, ele fez 2 boas temporadas no Guarani. E aí veio para o Vitória, né? O Vitória, todo mundo lembra que não se apresentou no período que tinha que se apresentar. O Fábio Mota disse que naquela ocasião que iria descontar do salário os dias os dias de atraso, né, por conta da não apresentação. Depois o Fábio Mota disse não, que o Rodrigo Andrade ia se apresentar, se apresentou ao Vitória, jogou no Vitória. O próprio presidente disse que ele estava numa outra fase da vida, porque tinha acabado de ser pai e que estava focado no Vitória. E realmente o Rodrigo Andrade, ele acabou fazendo ali um bom início de temporada no Vitória, fez bons jogos nas primeiras partidas, depois caiu esse ano, depois caiu de produção, foi para o departamento médico, e aí veio essa novela a respeito da renovação de contrato. A gente tinha recebido a informação que o Rodrigo Andrade tinha, e na verdade o Panorama Rubro-Negro foi o primeiro a falar sobre isso, né, sobre esse pré-contrato do Rodrigo Andrade com um clube de fora do país. Até então a gente não sabia de onde era, né? E depois surgiu essa história aí do clube do Japão, que na verdade, né, o torcedor, mas você não tem a certeza que ele tem um pré-contrato assinado, né? É muito difícil a gente ter essa confirmação, porque assim, o jogador não vai falar, o clube não vai falar, né? Às vezes o empresário joga essa história aí de pré-contrato, de interesse, para poder valorizar o atleta. Isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. Então, tem esses detalhes, né, de negociações, de renovações de jogadores, né, que a gente sabe que acontece, né? Essas situações de renovações acontecem muito, não é pouco não, acontece muito. Então, pode ter acontecido, pode estar acontecendo isso, a gente não sabe, na verdade, mas a notícia que surgiu aí nos últimos dias é que o Rodrigo Andrade, essa novela entre Rodrigo Andrade e Vitória pode ter uma reviravolta, né? O Rodrigo Andrade pode continuar no Vitória. Eu vi essa informação primeiramente do Fábio Almeida, do canal PH da Notícia, e ontem eu estava assistindo a um vídeo do Canto Rubro-Negro, do Leonardo Santiago, onde o Leonardo Santiago diz ali com toda a convicção que parece que as negociações, que as tratativas para que o Rodrigo Andrade continue no Vitória estão avançadas, e há uma possibilidade grande, de acordo com o Leonardo Santiago, do Rodrigo Andrade continuar no Vitória. E aí eu digo a vocês, torcedores rubro-negros, deixa eu até olhar para a câmera, que eu estava vendo aqui as informações aqui, mas deixa eu olhar para a câmera, eu digo a vocês, se o Rodrigo Andrade jogar o futebol que ele jogou nessa primeira partida contra a equipe da Ponte Preta, se ele jogar o futebol que ele começou esta temporada jogando pelo Vitória, isso o credencia a uma renovação de contrato, sim, e a uma grande temporada no Vitória, e vai ajudar e muito o Vitória, se ele jogar esse futebol que eu estou falando. Agora, se for para renovar com o Rodrigo Andrade, que jogue apenas algumas partidas bem e depois caia de produção e depois passe um bom tempo no departamento médico, aí, sinceramente, eu não vejo vantagem nenhuma nessa renovação, tá? Mas vamos torcer, a diretoria do Vitória tem o poder, né, da caneta, então vamos torcer para que o melhor seja feito para o jogador e para o clube. E que se o Rodrigo Andrade continuar no Vitória, se ele renovar o contrato do Vitória, que ele consiga apresentar esse futebol que ele apresentou nessa partida contra a Ponte Preta, que ele consiga apresentar o futebol que ele apresentou nas primeiras partidas desta temporada, apesar do início ruim do Vitória, mas o Rodrigo Andrade foi um dos principais jogadores desse início de temporada nas primeiras partidas, repito, depois ele caiu de produção, depois foi pro departamento médico. Então, é essa a história do Rodrigo Andrade. A novela continua, a gente ainda não tem um final, a gente vai continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos, se Deus quiser, com um final feliz para o nosso Esporte Clube Vitória, que isso é o que mais importa. Rodrigo Andrade ficando, Rodrigo Andrade não ficando, o que mais importa é que o Vitória consiga o êxito nesta temporada de 2023, e o êxito principal é o retorno à elite do futebol brasileiro no ano
de 2024. Valeu? A novela continua, mas a gente continua também acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Valeu? Grande abraço a todos, um beijo no coração e até a próxima.